Hoje vamos falar de uma iniciativa que foi lançada recentemente no distrito de Lembá. O Sistema Coordenado para combater determinadas doenças nos distritos e na região autónoma do Príncipe é fundamental. É sabido que só o Ministério da Saúde não é capaz, só por si, resolver todos os problemas de saúde, quer a nível dos distritos e da região autónoma do Príncipe. É pensar nesta iniciativa coordenada que recentemente foi lançada uma iniciativa visando o combate a algumas doenças. Essa iniciativa é denominada Estratégia dos 5 Irmãos e ela foi lançada, tal como fiz referência, no distrito de Lembá e vai ter lugar em todos os distritos e na região autónoma do Príncipe. E hoje temos alguns convidados. Exatamente. Boa noite, caros telespectadores. E para falar dessa iniciativa, temos nos estúdios um painel de convidados, nomeadamente o diretor do Centro Nacional de Endemias, Dr. Bonifácio Souza, o presidente da Câmara Distrital de Mesoche, Anaor Elias. Temos também o comissário da Polícia Nacional, Sr. Isaac Penhor. Na plateia, temos como convidada a delegada de Saúde do Distrito de Cantagalo, doutora Manuela, delegado de Educação para o Distrito de Mesoche, Delmiro Afonso, de Educação para o Distrito de Lembá, Sr. Paulo Santos, o coordenador de enfermagem para a área de saúde de Lobata, Sr. Vanderlei Bandeira, e temos um representante da igreja, que é o Sr. Vanderlei Bandeira, o Sr. Sinfone Viegas, que está a representar a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Bem, é com este painel de convidados que vamos ter esta conversa nos próximos minutos, sendo que alguns dos telespectadores que queiram participar do nosso programa podem ligar para os números que vão aparecer aí nos vossos ecrãs e eventualmente colocarem perguntas ou reforçarem alguma ideia sobre esta iniciativa dos 5 irmãos. Tendo em conta que a iniciativa teve como mote o Centro Nacional de Endemias, perguntava justamente ao Dr. Bonifácio, como diretor do Centro Nacional de Endemias, qual é a essência desta iniciativa. Boa tarde a todos. Antes de mais, um agradecimento à TVS para permitir que hoje possamos realmente falar um pouco desta iniciativa. É verdade que a iniciativa surgiu na função dos compromissos que o Ministério da Saúde assumiu em eliminar algumas doenças, sobretudo no domínio do paludismo, eliminar a tuberculose, eliminar o VIH-Sida, portanto, e não só. Portanto, como se sabe, o país assumiu o compromisso de eliminar o paludismo em São Tomé e Príncipe, sobretudo na região autónoma do Príncipe e no distrito de Cauê até 2027 e em São Tomé e Príncipe em 2030. O país também assumiu o compromisso de eliminar a tuberculose e o VIH-Sida até 2035. Então, após uma análise profunda e depois de tantos anos de trabalho neste domínio e com os resultados que nós estamos a obter agora, vimos a necessidade de criar a iniciativa de 5 irmãos, onde nos permitirá o envolvimento da comunidade na luta contra essas doenças. Porque, como se sabe, o problema da saúde no seu todo não é um problema somente do Ministério da Saúde, é necessário que haja uma intersectorialidade no envolvimento na luta contra as doenças para melhorarmos a resposta.
Portanto, é nesse sentido que desenhamos essa iniciativa 5 Irmãos, onde os distritos estarão representados por 5 poderes locais. Estamos a falar da autarquia, estamos a falar da educação, estamos a falar da própria saúde e estamos a falar também das igrejas, portanto, e o comando da Polícia Nacional. Portanto, são 5 irmãos, são 5 poderes que nós vimos que distritos dispõem e que, se houver uma planificação conjunta e se as atividades forem realizadas conjuntamente, envolvendo a comunidade, nós poderemos realmente melhorar a nossa resposta e atingir as metas que o país assumiu em eliminar essas doenças. Exato. Bem, tal como disse, a minha iniciativa lançada pelo Ministério da Saúde, através do Centro Nacional de Endemias, o doutor aqui referiu-se à questão da intersectorialidade, é fundamental para que, de facto, consigamos atingir esses objetivos, alguns dos quais foram aplicados, nomeadamente à eliminação do paludismo em 2027 na região autónoma do Príncipe, 2030 em São Tomé e Príncipe, tuberculose e sida em 2035. Enquanto representante aqui da Idilidade de Mesós, um dos maiores distritos do país, tem o presidente da Câmara Distrital de Mesós, Ana Hora diz até que ponto esta iniciativa de 5 irmãos pode ser execuível para combater de forma coordenada alguns problemas de saúde, nomeadamente do seu distrito. Para dizer que esta iniciativa é de extrema importância, uma vez que intervém na questão de saúde, que é o próprio Ministério da Saúde, através de centro de dias. Achamos que há outros intervenientes que não são direto, que tratam provavelmente da saúde, mas que têm algum papel fundamental no processo de sensibilização. Daquilo que até na minha percepção do encontro que tivemos, eu percebi que são 5 irmãos, mais porque também tem a unidade juvenil, que são os líderes comunitários, que também, de forma direta, estavam envolvidos neste processo. Então, é um processo bastante alargado, que trata de envolver mais pessoal, de forma a sensibilizar, de forma a trabalhar no modo conjunto, para que de facto possamos encontrar uma resposta para essas questões dos problemas da saúde que foram aqui explicados pelo diretor do Centro de Endemias. Para dizer que o distrito de Mesós, particularmente, é um distrito que, de certo modo, padece de todas essas enfermidades. Também foi referida a questão dos 18 objetivos do ODS, que foram, objetivos de desenvolvimento sustentável foram também selecionados no nosso governo, em que uma delas também é a redução da pobreza. E, como sabemos, também a questão da pobreza é uma das questões também que gera, de certo modo, também algum conforto para que haja espaço para que, de certa maneira, essas enfermidades, essas doenças possam também ter lugar. Daqui que, pronto, enquanto poder local, também preocupado com esta questão da pobreza que reina não só no distrito de Mesós, mas como em geral, São Tomé e Príncipe, sobretudo as condições de habitabilidade, que achamos que é um grande problema. Por exemplo, as pessoas têm uma resistência na questão de pulverização das suas casas, que muitas vezes têm receio que, dadas as suas condições, que as pessoas possam entrar nas suas casas. Então, é mais um processo que nós temos que ver que aqui entra a Câmara, aqui entra os líderes comunitários, a polícia, por uma questão também da própria ordem interna, para ajudar em certas resistências, certos distúrbios que possam haver, para ajudar a manter a ordem. Algumas questões que depois, futuramente, no decorrer do programa, podemos depois vir a tocar. Algumas questões que eu acho que são de importância, possamos refletir. Então, eu acho que... Exato. O distrito de Mesós
creio que não é investigado, se estiver errado, podem me corrigir, pela questão do paludismo, não é? Por ser um distrito aparentemente fresco, que não permite, comparativamente aos outros distritos, com a Água Grande, suponho, Lemar e Caué, há outros problemas que afetam o distrito, que são doenças hídricas, me parece. Não é? Mas o Sr. Presidente tem alguma informação de quais são os problemas de saúde que mais afligem o seu distrito? De modo geral, nós, a semelhança do distrito de Lobata, né, também já foi apresentada pelo Centro de Endemia, junto ao Ministério da Educação, foi feita uma apresentação que eles demonstraram, de facto, o índice, né, da cidade, de como é que está os distritos ao nível nacional, o distrito, mas hoje também um distrito também que está incluído, parece também de todas essas doenças, inclusive durante os anos eu provavelmente estou ali, sou sendo a treinar e parecia muito paludismo. Não obstante o distrito ao centro, mas é um distrito também que tem muita população, o segundo distrito mais populoso do país, onde a população também está mais distribuída a nível do território do distrito. Para dizer que, pronto, de modo geral, todas as enfermidades aqui citadas, o distrito de hoje também está incluído. Numericamente, até se fez agora o balanço que o centro de estudo que eles fizeram. Por exemplo, podemos detectar algumas zonas, numericamente Laura, uma das zonas onde o índice de paludismo tem estado na ação. Laura também, se não me engano, PTP tem mais duas ou três zonas que eu acho que tem índice de paludismo. A questão das doenças hídricas, de facto, é um problema também. A Água Grande é o distrito mais beneficiado em termos de água tratada, o distrito mais beneficiado da Água Grande. Não está no distrito, mas eu acho que é um distrito considerado o maior potencial em termos de recursos hídricos, mas em termos de disponibilidade de tratamento, é o distrito mais castigado com a questão de disponibilidade da água para as populações. Daí que também é uma das questões que nós aproveitamos para refletir também em todas essas questões. De facto, aqui entra o poder local para isto, para que também nós possamos pôr isto como um dos objetivos, uma das preocupações, para que nós, nesta avaliação, também possamos preparar uma resposta, de modo também a melhorar essas condições para as nossas populações. Exato. Senhor Comissário, pelo que eu entendi, essa estratégia visa mobilizar as forças vivas do distrito no sentido de mudança do comportamento da população. Como é que a polícia vê essa iniciativa, essa estratégia? Bem, obrigado mais uma vez. Boa tarde, a plateia. Bem, a polícia vê, em primeiro lugar, com muito bons olhos. É a nossa estratégia também desenvolver uma atividade ao nível de informações e esclarecimento a toda a população. Nós, portanto, dentro da Polícia Nacional existe um programa que enquadra perfeitamente na questão, portanto, na intenção dessa estratégia, que é o policiamento de proximidade, portanto, que vem, sobretudo, dar informações, esclarecer para aqueles que são boas práticas de vida em todos os aspectos, para a melhoria da qualidade de vida da população. A Polícia Nacional, portanto, claramente, com a representação em todos os distritos, incluindo a região autónoma do Príncipe, portanto, consegue também chegar facilmente à população, levando essas informações e apoiando tanto naquilo que for necessário para o apoio à estratégia de 5 irmãos. Esse apoio, tanto ao nível de sensibilização, como aqui já foi referido, como também em algumas questões que possa brigar com a ordem ou a tranquilidade das pessoas. Claramente a polícia está plenamente envolvida e, portanto, fará de tudo para
da melhor forma, contribuir para o desenvolvimento dessa estratégia. Há uma similitude, tal como eu percebi, entre aquilo que é a iniciativa, a estratégia de 5 irmãos e a polícia de proximidade, não é isto? Exatamente, tanto em diferentes programas de policiamento de proximidade. Tanto é verdade que em outros momentos a polícia, dentro desse programa de policiamento de proximidade, vai dando resposta, ou seja, vai sensibilizando ao nível das outras situações, que é, aliás, da situação de HIV que está sempre envolvido, mas também abrangendo a questão de crimes relacionados com autodeterminação sexual. Portanto, por exemplo, o caso de violência doméstica. Mas, associando a isso, portanto, introduzindo nesse programa, portanto, outras doenças que afligem a população, para a mudança do comportamento da população, para nós, é claro que há uma ligação direta. Embora não haja um dispositivo na nossa ordem jurídica que permita a intervenção da polícia para aquelas pessoas que são relutantes em não aceitar que as suas casas sejam pulverizadas, em alguns casos, quando a polícia recebe uma determinada notificação que esta ou aquela comunidade se recusa que as suas casas sejam pulverizadas, que procedimento adotar? Portanto, até esse momento, o procedimento que nós usamos é mais ao nível de esclarecimento. Portanto, porque as pessoas resistem quando não estão devidamente esclarecidas por diversas razões. Portanto, alguns entendendo que determinados produtos, por exemplo, falamos do caso de pulverização, pode causar algum mal à sua saúde. Então, a polícia apoia, portanto, na questão de esclarecimento e da sensibilização da própria pessoa para aquilo que é a mudança de comportamento e para os benefícios, que é uma estratégia nacional, portanto, e fazer a pessoa entender que não pode ser uma ou duas pessoas criar, portanto, o impedimento naquilo que é o desenvolvimento da estratégia. É isso que a polícia tem feito e é esse o papel, portanto, claramente, que não é autorizado uma intervenção ao nível da imposição, mas a polícia vai... Era preciso que ter algum fundamento legal para o efeito, sim, claramente. Mas ao nível de esclarecimento, e aliás, para a própria confiança que os cidadãos também depositam na presença policial, portanto, isso ajuda claramente. Mas a polícia foi confrontada com algum caso deste? Tem confrontado, diariamente tem confrontado com algumas situações. Nós temos recebido informações das comunidades ou da pessoa em particular. Tanto dessa forma, há sempre a possibilidade da polícia deslocar ao local, conversar com as pessoas, sensibilizar para o efeito. Quando nós falamos dessa forma, também tem havido questões de alguma tentativa ou algum distúrbio aos agentes do terreno. Dessa forma, claro que a polícia deve atuar em proteção, que é, portanto, a atividade própria da polícia. E tem havido alguns casos e a polícia tem portanto, feito o seu papel. Com essa estratégia em pleno funcionamento, estaríamos assim a eliminar não apenas as 3 doenças que foi mencionada aqui pelo diretor, mas também estaríamos a eliminar várias outras doenças que comprometem a saúde pública. Doutora Manuela, qual seria então o compromisso do distrito em relação a essa estratégia? Sim, pode falar. O compromisso do distrito seria ter um bom relacionamento com todas as forças vivas do distrito para a mudança do comportamento, desde que haja disponibilidade, o que é necessário que haja disponibilidade de todas as forças vivas, um bom entendimento,
para se fazer alguma coisa em prol de uma só saúde. Porque muitas vezes o problema de saúde no distrito recai simplesmente na Delegação Distrital de Saúde. As outras forças vivas de saúde, outras forças vivas do distrito, ficam muito aquém de apoiar o distrito. Mas eu acho que com essa estratégia todos estarão envolvidos e assim poderemos ver os problemas de saúde serem resolvidos com todos esses irmãos, mas os outros parceiros que aqui não se frisou, que são os líderes comunitários, agentes de saúde comunitários, que também farão parte das seitas religiosas, que também farão parte nessa estratégia. Mas tem havido alguma sensibilidade por parte das outras forças vivas, as quais acabou de citar, para que de facto apoie o Ministério da Saúde no combate a essas doenças? Estamos a falar, por exemplo, da questão do saneamento de meios, sensibilização para as campanhas de vacinação, para a campanha de pulverização interdomiciliar, etc, etc. Algumas forças vivas no distrito apoiam. Eu falo do meu distrito, não posso falar dos outros distritos. Nós, a nível do distrito de Cantagalo, a Delegação de Saúde apoia muito quanto à questão de vacinação. Posso dizer que também algumas seitas também apoiam quando temos pulverização na questão de sensibilização, mas está muito ainda a desejar apoio dos outros. Eu acho que com essa estratégia que foi lançada ainda hoje no distrito, vi sensibilidade de várias partes. Eu acho que daqui para frente poderemos juntos trabalhar em prol de uma só saúde. Os 5 irmãos fazem parte também as confissões religiosas, não é? Então, eu gostaria de perceber qual seria, então, o papel aqui das seitas religiosas dentro desse grupo dos 5 irmãos. Boa tarde a todos. Dizer que a Igreja ela tem um papel... Desculpa, está a representar qual é a confissão religiosa? A Igreja Pentecostal Deus Amor. Dizer que a Igreja ela tem sim um grande papel, ela tem um grande papel porque a Igreja ela está em contacto com as pessoas diariamente, posso assim dizer, né? De segunda a domingo a Igreja está sempre em contacto com as pessoas. Então ela seria um veículo, posso assim dizer, de transmissão do conhecimento para essas mesmas pessoas. Dizer também que as igrejas, elas muitas das vezes, não estou aqui a generalizar, mas algumas muitas das vezes contradiz aquilo que o Ministério de Saúde diz. Portanto, há necessidade de nós apoiarmos o Ministério de Saúde, não é? Porque nós não podemos, segundo a Bíblia, né? Nós não podemos tentar a Deus, né? Nós não podemos tentar a Deus. Está a dizer que algumas confissões religiosas contradizem aquilo que o Ministério da Saúde diz? Sim, sim. Há igrejas que, posso citar, por exemplo, tempo de Covid, houve resistência de algumas seitas. Podemos ver isso também a nível internacional, comparando... Para que não fossem vacinadas? Por exemplo, o uso de máscara, mesmo vacinação, algumas seitas resistiram a isso. Podemos comparar, podemos ver aquilo também que aconteceu no Brasil, né? Aquilo que aconteceu no Brasil, que a Igreja, e também com o apoio do próprio presidente Bolsonaro, impediu ou incentivou as pessoas de não vacinar e usar a máscara. E podemos ver aquilo que aconteceu, muitas pessoas morreram. Então a Igreja, ela precisa de mudar de comportamento, ela precisa mudar o comportamento. Somos todos seres vivos, né? Somos todos seres vivos. As doenças têm que ser tratadas, elas têm que ser tratadas. Por isso... confissão religiosa, há uma grande sensibilidade para este problema. Graças a Deus, a Igreja Pentecostal Deus Amor, ela não se opõe às autoridades, posso assim dizer, e quanto... São parceiras? São parceiras, sim.
uma parceria assim, tanto do Ministério de Saúde, tanto do Governo. Estamos aqui para apoiar, porque uma sociedade doente, eu não vejo a Igreja a se salvar numa sociedade doente. Eu não vejo a Igreja se salvar numa sociedade doente. Então, a necessidade de nós todos contribuirmos, é de agradecer esta iniciativa do Ministério de Saúde, é de agradecer. Mas vai disseminar esta mensagem junto aos elementos que fazem parte da sua confissão religiosa? Lógico, para dizer que já o fiz, da reunião que nós tivemos na Câmara Distrital de Mesocho, já o fiz em Mesocho, pelo menos em Mesocho. Foi a sensibilidade, a recepção das pessoas? Elas aderiram, como eu disse, a minha seita, ela não se opõe a certas medidas, principalmente. Distritos e na região autónoma do Príncipe? Sim. E qual é o conselho, então, que deixa para essas seitas que se opõem, né? Eu acho que não deve ser apenas oração sem medicamento, até porque quem deu ao homem a ciência, né, para fazer os medicamentos é o próprio Deus. Então, eu acho que tem que ser uma associação das duas coisas. Como eu disse, nós não podemos tentar a Deus. Posso também frisar uma parte da Bíblia que fala sobre a viúva, a mulher que padecia do fluxo de sangue, e lá diz que ela gastou tudo que tinha a tratar a doença. E não conseguindo o resultado, assim Deus o fez. Mas não quer dizer que ela não tratou. Ela foi à busca de tratamento, ela tratou. Então, todas as igrejas, não é, têm que se tratar, porque quando se trata de uma doença, nós temos que cuidar. E não só por uma questão da religião e da própria sociedade, porque se nós não tratamos, vamos passar doença aos outros. Principalmente a SIDA, a tuberculose, são doenças infecciosas. Se nós não nos protegemos, estaríamos a contribuir para que a nossa sociedade fosse uma sociedade doente. E não é isso que nós queremos. Exato. Bem, o Ministério da Saúde, os seus delegados, as escolas por aí fora, da educação, que eu quero referir, têm um grande papel justamente na disseminação desta estratégia dos 5 irmãos. Porque é na escola onde está o grande segmento da população santomense, são crianças, adolescentes, jovens, por aí fora, e, portanto, qual tem sido o papel das escolas, neste caso, em disseminação dessas informações, tudo quanto deve ser o combate às doenças que afligem o nosso país? Boa tarde, painel. Em primeiro lugar, agradecer o convite e também parabenizar o Sr. Andamias pela iniciativa. Bom, primeiro dizer que, respeito à educação, o nosso papel é de sensibilização, porque nós temos, como disse muito bem, a maior franja está ali. Temos desde crianças até adultos, que também temos o curso noturno, e nós temos feito o papel de sensibilização, tanto aqui mesmo a nível por exemplo, de vacinação. Já temos vindo a colaborar com as delegações, por exemplo, no Mesocho, temos vindo a colaborar diretamente com a Delegação de Saúde de Mesocho. Estamos totalmente abertos para, junto ao Centro de Saúde de Minas e junto ao Ministério da Saúde, para encontrarmos formas de educar a nossa população jovem, né? Desde ter a idade, como se diz, é de pequeno que se torce o pepino, né? Muito novo, e há que começar desde mais novos para trazermos desde já, no futuro próximo, se calhar no distante, trazer uma juventude já com algum conhecimento, porque dos mais novos aí conseguimos muito mais facilmente educar alguns, como dizer, alguns cuidados de saúde, desde os mais novos. Os mais velhos, embora um bocado complicado, mas temos feito a nossa parte e vamos continuar a fazer. Talvez venhamos junto ao Ministério da Saúde
a tentativa de introduzirmos, se calhar, programas dentro do currículo. Nos currículos do Ministério da Saúde há componentes que tratam aqui e lá de algumas questões relativas à igreja. Sim, algumas componentes, sim. Algumas componentes, porque nós temos, por exemplo, a educação para a saúde no 7º ano, não é? Como o próprio nome diz, educação para a saúde, tem ali alguns conteúdos da saúde e também temos outras disciplinas curriculares que também fazem este papel. Por isso é que nós estamos, como disse, totalmente abertos nesse sentido, encontrar mecanismos para a educação dos nossos jovens, as nossas crianças também, se calhar também os nossos adultos. E relativamente ao distrito de Lembá, como é que está a educação ali, a sensibilização e como é que vê essa estratégia para melhorar o sistema, o distrito de Lembá? Sim, boa tarde para ti, boa tarde telespectadores. Quanto ao distrito de Lembá, nós reunimos os diretores, tanto falo da parte da educação, né? Os diretores, professores, e, portanto, são os professores que levam informações aos alunos, e não só, também temos lá as pessoas, por exemplo, serventes, cantineiras, guardas, seguranças, portanto, são as pessoas também que contribuem para o ambiente limpo nas escolas. Quanto à sensibilização, desde o arranque do programa, do dia que nós estivemos reunidos, falamos com os diretores, falamos com as pessoas e está tudo Está tudo encaminhado. O senhor enfermeiro, coordenador, que eu saiba, nos distritos há equipas de sensibilização e de mobilização que diariamente vão ao terreno para sensibilizar a população para bom comportamento, né? Para pulverizar as casas, usar corretamente mosquiteiros, por aí fora. Como é que vê essa estratégia? Acha que vai contribuir de uma certa forma para melhorar o comportamento, a adesão da população em relação a esses mesmos meios de prevenção? Obrigado, muito boa tarde a todos. Com certeza, e com muita certeza mesmo, o projeto 5 Irmãos, com certeza vai trazer benefício a todos. E se repararmos bem na ênfase, é uma luta em conjunto, porque ninguém consegue caminhar sozinho, né? A Delegação de Saúde de Lobata vem de não só esse é a nível distrital, mesmo ao nível central. No Torra estávamos sozinhos, não é? E há coisas que, na maioria das vezes, não dependem só de nós. E daí a necessidade de os 5 irmãos. É verdade que o poder local, nesse tema, é bastante importante, porque o distrito assume a responsabilidade enquanto poder local. E a sensibilização, não é? Começa desde a educação, desde as nossas casas, né? até para fora de casa. E então, o que o projeto 5 Irmãos faz? Todos nós unidos com um só objetivo em erradicar algumas patologias que nos afetam claramente. E o Distrito de Lobata não está fora desse projeto, pelo contrário, está dentro. É um distrito turístico, não é? Onde atrai muitas populações dos outros distritos e, com certeza, nós temos também que estar de braço aberto para nessa cruzada que é o projeto de 5 Irmãos. Sim. Estávamos ainda no encontro hoje e foi dito que 45% da população ainda defeca ao ar livre. Até que ponto acha que esse caso deve-se à falta de sensibilização
ou a falta de educação, que eu não sei se tem a ver com a escola. O que acha que está na base desse, não sei se o senhor da educação também poderá contribuir? Digamos que, pronto, pode não ser apenas a escola, é uma forma geral, porque é o comportamento acima de tudo. A nossa sociedade é um bocado renitente a coisas boas, e esse pode ser um problema grave. A escola faz o seu papel, eu acredito que toda a sociedade faz o seu papel, mas o ser humano é aquele que, quando põe uma coisa, dificilmente muda aquilo que ele pensa. E nós vimos muito a discutir isso, é a questão de comportamento. É, acima de tudo, o comportamento. Há que chamar a responsabilidade nesse sentido. Por isso aqui, a educação tem feito a sua parte, as outras instituições também têm feito, mas mesmo assim existem pessoas que ainda continuam um bocado, digamos, renitentes em aceitarem esta prática. Agora, o que fazer, se calhar, talvez agora com as estratégias de 5 irmãos, vamos tentar ver se conseguimos sanar essa situação. Vimos então que essa estratégia, a equipa dos 5 irmãos tem um grande trabalho pela frente, que é trabalhar justamente para a mudança do comportamento da população, para que possamos ter um país não só livre do paludismo, como das outras doenças também de saúde pública, né? Temos atualmente a febre tifoide, que tem fustigado a população, e isso tem a ver com saneamento do meio, como foi dito já num dos programas atrás. Então, é um trabalho de fundo que os 5 irmãos têm que fazer sob a liderança da Câmara Distrital e Igreja e por aí. Vamos ter que continuar a trabalhar. Exato. A estratégia está a ser lançada nos distritos e depois também na região autónoma do Príncipe. Concluído este processo, que ações serão desenvolvidas depois da estratégia ser lançada, de forma que não fique só no lançamento. Talvez o Dr. Bonifácio Sousa. Pois é, nós neste momento estamos no processo de lançamento da estratégia. Só para informar de que é uma estratégia que está alinhada ao G7 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e também é uma estratégia que estará também alinhada ao novo Plano Nacional de Saneamento Básico, que foi ultimamente aprovado pelo Governo, através da direção do Ministério do Ambiente. Portanto, o passo seguinte será: nós estamos a lançar a estratégia e estamos já a estruturar da seguinte forma. Quer dizer que dentro do grupo de 5 irmãos vamos construir uma equipa de 15 elementos por distritos para que elas possam fazer a parte operacional. Significa que esses 15 elementos vão receber uma formação sobre a comunicação para a mudança de comportamento e, após a formação, essa equipa estará formada e capacitada para poder realizar as ações de comunicação para a mudança de comportamento a nível da comunidade. E, sob a liderança, como já se disse, das autarquias locais. Portanto, também da parte do Centro Nacional de Endemia, do Ministério da Saúde, haverá seguimento, ou seja, haverá monitorização e avaliação no final das ações que serão levadas a cabo a nível da comunidade. Portanto, essa estratégia visa o envolvimento, sobretudo, da comunidade na comunicação para a mudança de comportamento. Porque nós sabemos que existem muitos aspectos que podem ser resolvidos na comunidade sem que o governo
pudesse tomar a liderança. Como eu disse, desde aspectos de saneamento básico de meio, os aspectos da luta contra as doenças, quer elas transmissíveis ou não, os aspectos da redução da pobreza. Portanto, todos esses aspectos podem ser resolvidos com a comunidade através dessa estratégia de 5 irmãos. Exato. Falou-se aqui da questão da defecação ao ar livre e essa percentagem que foi avançada, 45%, não é? Sim, sim. Da população que defeca ao ar livre. Sei que quando se criou nos anos 80, ou muito antes, agentes comunitários, era na perspectiva de sensibilizar as comunidades locais para evitar a defecação ao ar livre. Mas a questão que se coloca, independentemente das noções que são transmitidas, é preciso criar infraestruturas. Se não se constrói locais próprios para que as pessoas defequem, então elas não conseguem, de maneira nenhuma, ter bons comportamentos. Portanto, do tempo esta parte, pensou-se que as latrinas não são suficientes, porque lá está, tem a ver com os tais problemas de lençóis freáticos. Aí temos aqui a presença de 2 médicos que eventualmente podem elucidar sobre isto e tal, criam problemas, portanto, a água que nós consumimos. Então, como fazer uma família que não tem meios para que ela deixe de defecar ao ar livre? Doutor. É verdade que nós também já assistimos e vemos que o país já beneficiou de vários projetos para a construção de latrinas e latrinas melhoradas. E muitas pessoas foram beneficiadas dessas latrinas e tivemos mau resultado. Era preciso também saber a durabilidade dessa latrina. Não, mas o que se viu, o que se concluiu é que as pessoas pegaram essas latrinas, seja ela latrina, seja ela casas de banho, acabaram a fazer outras coisas. Utilizaram para criar porcos. Exato. Portanto, aí a importância da comunicação para a mudança de comportamento. Portanto, porque o país conseguiu, através de projetos internacionais, beneficiar de construções de várias latrinas ou casas de banhos melhoradas, digamos assim, mas que, quando se foi avaliar a sua utilização, viu-se que muitas das casas de banhos que foram construídas foram utilizadas para necessário, como eu disse, a nossa aposta com relação a essa questão, a nível da estratégia 5 irmãos, é fazer a comunicação para a mudança de comportamento. Nós sabemos que realmente se leva tempo, mas temos que trabalhar para que realmente os santomenses possam ter uma outra forma de ver, uma outra forma de pensar e mudar certas práticas e atitudes que são nocivas à nossa saúde. Portanto, nós queremos gerar um novo santomense com uma nova mentalidade, a partir da estratégia 5 irmãos, com a comunicação para a mudança do comportamento. Só para dizer que nessa equipa de 15 elementos, nós temos quem constitui o maior elemento que faz parte da equipa, nós definimos as igrejas. Por que as igrejas? Porque as igrejas é uma instituição muito vocacionada para a comunicação e trabalha com a comunidade. E sendo as igrejas expert em comunicação, elas jogarão um papel muito importante na mudança do comportamento. E nós temos um país, praticamente 97% ou 100% da nossa população é cristão. Então, nós devemos aproveitar disso e gerar resultados. E é isso que nós estamos a tentar ver com a estratégia de 5 irmãos e fomentar esse trabalho da comunidade para resolver problemas da comunidade
a partir da mudança de comportamento. A educação é fundamental. Nós temos que introduzir elementos novos nos currículos escolar sobre questões da promoção da saúde, questões sobre a prevenção da saúde, questões que ligam com o saneamento do meio, questão que também, de uma forma direta ou indiretamente, vai jogar com a redução da pobreza. Portanto, é um trabalho que nós começamos, vai exigir trabalho, vai exigir tempo, mas eu espero que realmente, se todos nós estivermos unidos e se os distritos estiverem unidos, nós poderemos realmente alcançar bons resultados. Só para dizer que nós estamos, nesse momento, o país, Santo Tomé e Príncipe, está em via de construir o Instituto Nacional de Saúde Pública, que é uma estrutura fundamental para melhorar a resposta dos grandes eventos que poderão surgir. Nós tivemos um exemplo, que é o caso do Covid, como é que o país viveu altamente desembaraçado, porque não havia estrutura. Portanto, é necessário que o país crie. E nós estamos nesse processo de aceleração da criação do Instituto Nacional de Saúde Pública. E uma das direções que vai sair dentro do Instituto Nacional de Saúde Pública vai ser uma direção ligada à participação comunitária, o engajamento da comunidade na solução dos problemas. E esse Instituto Nacional de Saúde Pública, ela estará direcionada para resolver questões de uma só saúde. Isso quer dizer que não só estaremos a ver a questão de saúde humana, como também a questão de saúde animal e saúde ambiental. É necessário, porque nós podemos ver agora, estes últimos tempos, como é que a temperatura já está a aumentar. E isso influencia diretamente na nossa saúde, de uma forma ou de outra. Portanto, é isso que nós estamos a pensar, a construir, para que realmente haja sustentabilidade dessa iniciativa de 5 irmãos. E os resultados poderão melhorar a partir dessa iniciativa de 5 irmãos. Por essa razão que nós achamos que é pertinente. Exatamente. Quando o doutor fala da questão das boas práticas para a promoção da saúde, temos vindo a assistir, de um tempo a esta parte, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Aliás, a polícia tem vindo a confrontar com essa questão nas comunidades. Há problemas aqui e lá. E depois, também na comunidade estudantil, há hoje consumo de algumas substâncias psicotrópicas. E, de facto, este também é um dos papéis dessa estratégia de 5 irmãos, na perspectiva de tentar debelar este problema. Até que ponto poderá haver esta articulação no quadro dessa estratégia entre o setor da saúde, polícia, Câmara, etc., para debelar este problema que eu citei, que é o caso do consumo exagerado, portanto, do álcool e também algumas substâncias psicotrópicas que são prejudiciais ao ser humano. Sim, concordo plenamente, porque a iniciativa 5 de Maio é para resolver problemas da comunidade. E se a comunidade, depois da sua avaliação, ver que realmente o alcoolismo é um problema, o consumo de drogas psicotrópicas é um problema, tem que se debater, tem que se trabalhar no sentido de inverter a situação, através da comunicação para a mudança de comportamento e outros mecanismos que poderão também servir de ajuda para complementar as ações no terreno. A polícia, sei que tem vindo a lidar com este fenómeno, e até que ponto, no quadro da sua política de prevenção, a polícia de proximidade, etc., tem vindo a combater isto? Bem, muito obrigado. É uma situação que a polícia vê com muita preocupação. Vamos referir sobretudo a questão de substâncias psicotrópicas, mas também a nível de consumo excessivo de bebida alcoólica.
nós continuamos a sensibilizar a população, portanto, deve ser o contributo de todos, não só o da polícia, porque é sobretudo nas questões de transmissão de informações, porque muitas vezes falta informação daquilo que é o local, tanto onde está a ser consumido. Se nós formos falar em substâncias proibidas, a nossa intenção é travar desde o plantio, e que muitas vezes dificulta a polícia pelo local onde está, onde existe essa substância, a identificação desse local. É por isso que nós temos trabalhado ao nível de, portanto, pedir o contributo da população em geral para a denúncia desses factos. Mas é uma questão também que nós apoiamos muito na questão do policiamento de proximidade, em várias vertentes, sobretudo nas questões de deslocação dos elementos ao terreno ou às comunidades, quando vamos levando informações e reunir com as comunidades para falar sobretudo dos problemas que afligem aquela comunidade, é um ponto onde nós tocamos muito para a questão do contributo dessa mesma comunidade, de forma a fazer face a essa situação. O consumo de bebida alcoólica também se verifica muitas vezes nas comunidades, nas pessoas, as pessoas jovens, o que tem trazido algum problema, certamente, daquilo que é a nossa preocupação, não só de saúde, mas questões também relacionadas com a ordem pública, e muitas vezes solicitando até intervenção policial para o efeito. Então, nós, ao nível do policiamento de proximidade, continuamos a fazer esse trabalho também de alerta e de sensibilização para aquilo que são os prejuízos que possa causar às pessoas. Foi dito aqui que a equipa dos 5 irmãos que se deslocará ao terreno será formada por 15 elementos. Eu gostaria de saber quando, de fato, estará essa equipa no terreno para realizar esse trabalho e qual seria o método de monitorização, de seguimento, para saber se realmente o trabalho está a ser feito e se os objetivos estão a ser alcançados. Essa é uma pergunta para a gente? Para o doutor diretor do centro. Ok. Como eu disse, pensamos no final, na primeira semana de março, ter tudo pronto para que a iniciativa 5 Irmãos possa arrancar a nível do terreno. Na primeira semana de março, eu acho que tudo indica que nós estaremos, porque nós já fizemos o lançamento da estratégia, só nos falta Água Grande e Cauê, e a região autónoma do Príncipe, e estamos nesse processo. Na sexta-feira iremos fazer o lançamento no distrito de Água Grande, e na próxima semana, quiçá, talvez faremos no distrito de Cauê, e por razões de logística não poderemos deslocar para a região autónoma do Príncipe, mas tudo está pronto a nível da Secretaria Regional do Príncipe para que eles possam realmente fazer o encontro, e vamos realizar o encontro de forma híbrida. Portanto, nós aqui, através do link, poderemos também participar no encontro de lançamento da estratégia 5 Irmãos na região autónoma do Príncipe. Vamos estudar isso. Não sei se eu respondi. Quanto à forma de seguimento? A monitorização e avaliação. Portanto, a nível da estrutura do CNE e a estratégia, nós planeamos fazer reuniões semestrais para que nós podemos fazer o balanço da situação, das atividades, os prós e contras, alguns obstáculos, mas a nível da própria estrutura dos 5 irmãos a nível do distrito, eles também devem estabelecer um plano de monitoria entre eles, e depois com a coordenação também com o Centro Nacional de Endemia, e como eu disse, já planificamos fazê-lo 2 vezes por ano, quiçá trimestralmente no início,
e quando as coisas estiverem bem implementadas, podemos fazer essa avaliação semestralmente. Exato. Nós estamos próximos do fim do nosso programa. Portanto, falamos globalmente de tudo. Sabemos que num espaço como este não é possível esgotar todas as questões relacionadas com esta estratégia de 5 irmãos, sendo que haverá outras oportunidades para falar, portanto, desta situação. Não sei se alguém queria referir-se a alguma questão que não tivesse sido aflorada. Eu gostaria de falar alguma coisa relacionada com a intervenção da doutora Manuela, quando se referia à questão de muitas vezes, de facto, a delegação de saúde ou a delegação de saúde que tem a grande responsabilidade, de facto é a responsabilidade, mas para dizer que este encontro é reforçar o que muitas vezes se fala assim como não propriamente um desuso, né? Mas que de forma passiva vinha funcionando, por exemplo, a Câmara, a mesma polícia, a mesma delegação de saúde, mesmo através dos líderes comunitários. Muitas vezes, quando há um problema, a primeira entidade que se aciona é a Câmara. Porque muitas vezes a Câmara aciona, muitas vezes a delegacia da saúde para resolver o problema. Muitas vezes a Câmara põe os transportes, os meios de discussão para, por exemplo, questão de socorro das pessoas. Isso é uma questão desse trajeto já... Está a referir-se à sua idealidade, dos distritos Amazonas. Sim, mas eu acredito também que outros distritos também possa haver esse tipo de comportamento. Mas eu acredito que sim. Porque Amazonas tem sido assim e tem funcionado dessa maneira. Daí que pronto, acho que essa mais grande responsabilidade tem sido de facto da Delegacia de Saúde. Falou-se daqui da questão muito importante, que é a questão da defecação ao ar livre. Por exemplo, em Amazonas há uma estratégia que vem do Unicef, que já sabemos que é um comportamento das pessoas. As pessoas fazem grande a casa, mas não contemplam uma casa de banho, não contemplam uma cozinha. É questão de um hábito, eu não digo de cultura, porque a cultura é algo que se valoriza, é algo que se protege, né? Isso é uma questão do hábito de ficar ao ar livre para mim, as pessoas dizem que é cultura. Não pode ser cultura. É um mau hábito, algo que as pessoas não estão a respeitar a si próprio, a sua... Então, eu acho que são questões que nós, nesse processo, sobretudo, o lema que é a comunicação para a mudança de comportamento, isto sim deve funcionar. Devemos trabalhar muito nesse aspecto. Nós temos um mercado da Trindade. O mercado está no coração da Trindade. As pessoas defecam mesmo nas sarjetas, nas malas, dentro do mercado. As pessoas defecam nas bolsas plásticas. E muitas vezes atiram para o quintal dos vizinhos, muitas vezes colocam mesmo lá dentro do mercado. Quando tem uma casa de banho de excelência dentro do mercado. Mas, de facto, é um problema que nós temos que, nós temos que ver isto, enquanto poder local, terei que bater isto com todas outras entidades competentes, porque a questão de água não pode tornar-se problema em São Tomé. Nós temos água disponível. Não é normal que nós continuamos a aparecer com problema de água. Porque muitas pessoas têm casa de banho, mas também não têm acesso à água. Isso também é um problema. Temos as escolas, temos a entrada, temos a delegacia, nós temos o centro de trabalho, mas nós temos a Vila de Madalena, a Vila de Bombó, e nós temos as secretarias, em que vamos chegar lá, vamos ao autoclive, não tem água. Então isso também é um problema grave. Então, são as questões que nós temos que sanar, porque tudo isto parece uma questão da saúde pública. Se nós não trabalharmos para resolvermos essa questão de água, quando nós temos água disponível, nós temos que falar, por exemplo, como nós falamos, enquanto entidade tem que falar, Cabo Verde não tem água, provavelmente disponível, como nós temos no nosso ambiente. Mas eles conseguiram ultrapassar esta fase. Portanto, nós temos água, senão não devemos dizer que nós não temos, é por isso que eles têm por causa disto. Quer dizer, acho que nós precisamos mais de trabalhar de fato. Devemos trabalhar por fato e gravata. Nós estamos agora a vestir fato marcado por mão na massa para que possamos transformar. Está-se a referir a mim? Eu estou a referir a nós todos. São coisas que nós precisamos de facto de transformar. A polícia tem um trabalho que tem, a Câmara tem um trabalho que tem, a delegacia tem um trabalho que tem, que muitas vezes, mesmo vai a delegacia de saúde, vai lá do tudo não tem água. É um problema grave, é mau. O médico está tratado, não tem como uma torneira aqui fazer a higienização da Amazônia. É complicado. E hoje em dia já há razão para que nós possamos continuar com este problema. Não há razão em São Tomé para nós
questão básica, de facto, estamos a resolver e resolver isso. Há muitas questões que podem aqui defender, mas a questão de tempo... Nós temos tempo limitado e eu apenas só quero agradecer aqui a presença de todos para falar desta iniciativa ou estratégia dos 5 irmãos, que foi lançada pelo Ministério da Saúde através do Centro Nacional de Endemias, esperando que, a partir do mês de março, já se consigam implementar as ações inscritas nesta estratégia. Agradecer aqui a todos. Mas, sinceramente, se podia fazer um realce, que é a questão da bebida alcoólica. Está-se a produzir a bebida alcoólica em São Tomé, de todo tipo, todas as maneiras, não sabemos como, nós temos as entidades competentes que podiam trabalhar nesse aspecto. Hoje se produz bebida por todos os campos em São Tomé e ninguém faz nada para, de facto, avaliar este tipo de bebida que as pessoas estão. Também não é problema da saúde pública. As garrafas que utilizam, como é que está? Então, acho que o Centro de Endemias, a Câmara, a Polícia Distrital, tudo isso nós temos que, acho que temos muito trabalho pela frente. Eu acho que as coisas têm que ser feitas. Não podemos estar a adormecer. É preciso trabalhar de forma articulada. Olha, então, nosso muito obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades para falar desta estratégia dos 5 irmãos. Muito obrigado e assim terminamos o nosso programa. Olá a todos que nos estão a ver e ouvir. Este é o Espaço Maná, um programa que é da responsabilidade da Igreja Maná, feito mesmo a pensar em si. Quem sabe você está doente, quem sabe você está triste, quem sabe está a passar por uma dificuldade, uma circunstância adversa em sua vida, saiba que você está no lugar certo. Deus pode